Você já sentiu que há algo faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar? Já olhou para dentro de si e se perguntou se existe mais na vida do que aquilo que seus olhos podem ver? Hoje, vamos mergulhar em uma verdade que pode transformar completamente sua maneira de viver e enxergar o mundo. Você sabia que dentro de você pode habitar um poder capaz de mudar não só a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor? Um poder que não vem da sua força, da sua inteligência ou da sua influência, mas de algo muito maior, algo divino? Sim, estou falando do Espírito Santo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não apenas nos criou, mas também nos dotou de uma promessa. Ele disse: "Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." Este versículo, registrado no livro de Joel, é mais do que uma promessa distante. É uma realidade viva, acessível a todos que crerem. É exclusiva para todos aqueles que crerem na sua palavra. É para mim, para você, para todos aqueles que abrem o coração para o agir de Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas o que significa ter o Espírito Santo? Como isso pode impactar minha vida aqui e agora? Para responder, precisamos entender que o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Ele é a manifestação do poder divino que nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou de cumprir rituais religiosos. É sobre experimentar uma vida plena, transformada e guiada pela força sobrenatural do Criador. Imagine o que aconteceu em Pentecostes, quando os discípulos, que antes estavam inseguros e cheios de medo, receberam o Espírito Santo. Eles foram completamente transformados. Homens que se escondiam por temor dos judeus agora pregavam com ousadia, realizavam milagres e enfrentavam qualquer desafio sem hesitação. Este mesmo Espírito que encheu aqueles discípulos está disponível para você hoje. Deus quer derramar o seu poder sobre a sua vida, capacitando-o a vencer as batalhas que parecem impossíveis. Mas para entender a profundidade desse poder, precisamos reconhecer algo importante. O Espírito Santo não é uma força abstrata ou um conceito religioso. Ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que nos guia em toda a verdade, que nos fortalece nos momentos de fraqueza e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não sabemos como orar. A presença do Espírito Santo em nós é uma evidência de que não estamos sozinhos nesta jornada da vida. Agora, reflita por um momento. Você sente que está vivendo com esse poder dentro de você? Ou sua vida tem sido marcada por inseguranças, dúvidas e sentimentos de incapacidade? Deus não nos chamou para uma vida de medo ou mediocridade. Ele nos chamou para sermos cheios do Espírito, para experimentarmos sua paz, sua força e sua direção. No entanto, para isso, precisamos estar dispostos a abrir mão do controle e permitir que Ele guie nossos passos. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos que creem, sem distinção de idade, gênero, cultura ou condição social. Não importa onde você está agora ou o que já fez, a promessa de Deus é para você. Se você já teve dúvida sobre sua capacidade de superar os desafios da vida, saiba que com o Espírito Santo habitando em você, essas dúvidas podem ser dissipadas. Ele é a fonte de coragem para enfrentar os gigantes que surgem em nosso caminho. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos transforma de dentro para fora. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele ilumina nossas mentes para entendermos as Escrituras e nos ajuda a viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Sem Ele, nossos esforços para agradar a Deus são em vão, pois é o Espírito que nos dá poder para fazer aquilo que, por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Você já parou para pensar no quanto Deus deseja se relacionar com você de forma tão íntima? Ele não quer apenas ser uma figura distante ou um conceito em sua mente. Ele quer habitar em você, caminhar com você, falar com você. Quando Deus disse: "Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne", Ele estava declarando seu desejo de estar presente em cada detalhe da sua vida, de lhe dar força para vencer os desafios e de trazer alegria e paz que transcendem o entendimento humano. No entanto, há uma condição. Para recebermos o Espírito Santo, precisamos nos abrir a Ele. É necessário reconhecer que, sem Deus, somos limitados e frágeis, e clamar por sua presença em nossas vidas. Esse clamor é um ato de humildade, um reconhecimento de que precisamos de algo maior para nos sustentar. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Deus cumpre sua promessa. Ele derrama seu Espírito e nos transforma em novas criaturas. Na próxima parte, vamos explorar como esse poder se manifesta em nossas vidas práticas e como ele nos capacita a viver de maneira plena e vitoriosa. Mas antes de continuar, quero que você reflita. Você está disposto a permitir que Deus derrame seu Espírito sobre você hoje?
Se a resposta for sim, prepare-se, porque a partir daqui, sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo como fonte de poder. Você já ouviu aquela voz suave em seu coração, que parece lhe direcionar na hora certa, quando tudo ao seu redor é incerteza? Essa voz não é fruto da sua imaginação, nem uma simples intuição. É o Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que crê, guiando, corrigindo, consolando e revelando os mistérios de Deus. Quando o Senhor disse, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Ele não estava apenas prometendo um sinal visível, mas uma comunhão profunda e constante com o próprio Deus, que passa a habitar em nós. A sensibilidade à voz do Espírito Santo é uma das maiores dádivas que podemos experimentar em nossa caminhada com Deus. Ele fala de diversas formas. Às vezes, é um incômodo no coração quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. Outras vezes, é uma paz inexplicável que confirma que estamos no caminho certo. Ele também nos fala por meio da palavra de Deus, em momentos de oração e até através de outras pessoas. No entanto, para ouvi-lo, precisamos estar dispostos a silenciar as distrações do mundo e abrir espaço em nosso coração para ele. Você já parou para pensar no que significa deixar o Espírito Santo guiar sua vida? Muitas vezes, insistimos em tomar decisões baseadas em nossa lógica ou sentimentos, ignorando a direção de Deus. Mas quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos conduz por caminhos que nunca imaginaríamos, abrindo portas, protegendo-nos de perigos e nos dando sabedoria em situações desafiadoras. Não é à toa que a Bíblia nos orienta: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. É Ele quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, vencendo as tentações e resistindo às pressões do mundo. Lembre-se de um momento icônico na história bíblica. Os discípulos, após a ascensão de Jesus, estavam reunidos em oração, esperando a promessa de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, suas vidas foram radicalmente transformadas. Eles não apenas receberam poder para realizar milagres, mas também sabedoria e direção para cumprir a missão que Jesus havia lhes dado. Essa transformação só foi possível porque eles estavam sensíveis à voz do Espírito e dispostos a obedecer. Da mesma forma, nós também somos chamados a viver em sintonia com o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força que nos fortalece em momentos de fraqueza, mas um guia constante, que deseja nos conduzir em cada passo. Quando ignoramos suas orientações, corremos o risco de nos afastarmos dos propósitos de Deus e de nos perdermos em nossos próprios caminhos. Mas quando nos rendemos à sua direção, experimentamos uma vida cheia de propósito, paz e plenitude. Pense em situações práticas. Quantas vezes você enfrentou decisões difíceis e não sabia o que fazer? Talvez tenha sentido um incômodo em seguir um caminho que parecia lógico, mas algo dentro de você dizia que não era a melhor escolha. Isso pode ter sido o Espírito Santo tentando direcioná-lo para algo melhor. Ele vê o que nós não vemos e sabe o que é melhor para nós. É por isso que é tão importante cultivarmos a sensibilidade à sua voz, mantendo nossos corações abertos e nossas mentes focadas em Deus. Para sermos sensíveis ao Espírito Santo, precisamos também aprender a desacelerar. O mundo nos pressiona a viver em um ritmo frenético, sempre ocupados, sempre correndo. Mas a voz do Espírito é muitas vezes sutil, como um sussurro em meio ao barulho. É na quietude, na oração e na meditação da palavra de Deus que conseguimos ouvir com clareza o que Ele tem a nos dizer. Essa sensibilidade é cultivada através da comunhão diária, do relacionamento contínuo e da entrega total ao Senhor. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos guia em grandes decisões, mas também nos ajuda nas pequenas coisas do dia a dia. Ele nos lembra de sermos pacientes com os outros, de perdoar quando fomos ofendidos, de escolher palavras gentis em vez de respostas ásperas. Ele nos capacita a amar como Jesus amou, a viver com integridade e a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio a tempestades, sabemos que estamos seguros, porque Deus está no controle. Mas para isso, precisamos confiar nele, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Lembre-se, o Espírito Santo não nos conduz para longe de Deus, mas sempre para mais perto dele. Sua direção nunca nos deixa confusos ou perdidos. Pelo contrário, ele traz clareza, propósito e segurança. No entanto, é importante destacar que a sensibilidade ao Espírito Santo exige obediência. Não adianta ouvir sua voz e ignorá-la. Muitas vezes, ele nos chama a tomar atitudes que podem parecer difíceis ou contrárias à nossa lógica humana, mas que no final revelam-se como o melhor para nós. Obedecer ao Espírito é um ato de fé, um reconhecimento de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então reflita: você tem ouvido a voz do Espírito Santo?
Tem permitido que ele guie suas escolhas, seus relacionamentos, sua vida? Ou tem confiado apenas em sua própria capacidade? Lembre-se, o poder do Espírito está disponível para você, mas é necessário abrir mão do controle e se render ao agir de Deus. Na próxima parte, vamos abordar o que acontece quando negligenciamos essa presença divina e os perigos de viver sem o Espírito Santo. Prepare-se para compreender mais profundamente o valor inestimável desse presente de Deus e o impacto que ele pode ter em sua vida. Agora, se essa mensagem está tocando seu coração, eu quero pedir que você pause por um instante para fazer algo muito importante. Curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo. Quando você faz isso, não está apenas ajudando este canal a crescer, mas também permitindo que a palavra de Deus alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Cada curtida e cada inscrição são como sementes que você planta para espalhar o amor de Deus. Então, aproveite agora para clicar em curtir e no botão de inscrever-se. Vamos juntos levar essa mensagem transformadora ainda mais longe. Perigos da ausência do Espírito Santo. E se, por algum motivo, você começasse a ignorar essa voz suave e preciosa do Espírito Santo, quais seriam as consequências de caminhar pela vida sem a sua direção, sem sua consolação, sem seu poder? Infelizmente, muitas pessoas vivem exatamente assim, alheias ao Espírito de Deus ou indiferentes à sua presença. E esse é um estado perigoso, tanto para a vida espiritual quanto para a existência como um todo. A ausência do Espírito Santo em nossas vidas não significa apenas uma falta de conforto ou direção. Significa estar vulnerável aos ataques espirituais, ao engano e à desesperança. Sem ele, somos como navios à deriva, sem rumo, à mercê das tempestades da vida. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Pense em Saul, o primeiro rei de Israel. Ele começou seu reinado cheio do Espírito de Deus, mas, com o passar do tempo, sua desobediência e orgulho o levaram a perder essa presença divina. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. A paz e a segurança que ele tinha foram substituídas por medo, inveja e paranoia. Saul se tornou um homem destruído, porque perdeu a comunhão com Deus. Assim como Saul, quando negligenciamos o Espírito Santo, abrimos espaço para outras influências dominarem nossas vidas. Podemos não perceber imediatamente, mas começamos a nos sentir inquietos, insatisfeitos e até mesmo incapazes de lidar com as situações mais simples. A vida sem o Espírito Santo é uma vida de esforço humano, onde tentamos enfrentar desafios espirituais com ferramentas carnais. Isso nos deixa exaustos, desmotivados e muitas vezes, derrotados. Além disso, viver sem o Espírito Santo é viver sem discernimento. Em um mundo cheio de enganos, opiniões conflitantes e tentações, precisamos desesperadamente de sua direção. Sem ele, corremos o risco de sermos enganados por falsas doutrinas ou de fazermos escolhas que nos afastam dos propósitos de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Ele é o nosso GPS espiritual, aquele que nos mantém no caminho certo. Ignorá-lo é como tentar atravessar uma floresta densa sem mapa ou bússola. Outra consequência da ausência do Espírito Santo é a falta de transformação. Uma vida sem ele é uma vida onde o pecado domina, onde as mudanças que tanto desejamos parecem impossíveis de alcançar. O Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, nossa consciência se torna insensível, e começamos a justificar atitudes que sabemos serem contrárias à vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas, mesmo frequentando igrejas ou lendo a Bíblia, não experimentam mudança real em suas vidas. Não é pela força do braço humano que somos transformados, mas pelo poder do Espírito Santo. A ausência do Espírito também nos priva de experimentar os frutos que ele produz em nós. A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências da sua presença em nossas vidas. Sem ele, nossas emoções se descontrolam, nossos relacionamentos se tornam difíceis, e nossa capacidade de enfrentar adversidades diminui. Com o Espírito, podemos amar mesmo aqueles que nos ferem, ter paz em meio ao caos e ser pacientes mesmo nas situações mais desafiadoras. Sem ele, essas virtudes tornam-se inalcançáveis. Mas a ausência do Espírito Santo não é apenas uma questão de consequências práticas. Ela também tem implicações eternas. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar a importância de estarmos preparados para sua vinda. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas, representando a presença do Espírito Santo. As outras 5 eram insensatas e negligenciaram essa preparação. Quando o noivo chegou,
elas estavam despreparadas e foram deixadas de fora. Essa parábola nos lembra que a comunhão com o Espírito Santo não é opcional. É essencial para estarmos prontos para encontrar o Senhor. Se você tem vivido longe do Espírito Santo, saiba que ainda há esperança. Deus é misericordioso e deseja restaurar sua comunhão com você. Não importa o quão longe você tenha ido, o Senhor está pronto para derramar o seu Espírito novamente sobre sua vida. Tudo o que Ele pede é um coração arrependido e disposto a buscá-lo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o momento de abrir seu coração e clamar pela presença de Deus. Talvez você esteja se perguntando como restaurar essa comunhão com o Espírito Santo. Comece reconhecendo a sua necessidade da sua presença. Confesse suas falhas e peça perdão por ter ignorado sua voz. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e ao louvor. Cultive um ambiente em sua vida onde o Espírito Santo se sinta bem-vindo. E, acima de tudo, mantenha um coração sensível, pronto para ouvir e obedecer. O Espírito Santo é a essência da vida cristã. Sem ele, estamos desconectados da fonte de poder, sabedoria e paz que Deus nos oferece. Mas com ele, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e viver uma vida plena e abundante. Então temos que cultivar uma relação íntima e constante com o Espírito Santo, permitindo que ele guie cada aspecto de nossas vidas e nos transforme por completo. Prepare-se para descobrir como viver em comunhão com o poder divino que já está disponível para você. Agora que você chegou até aqui, eu quero pedir mais um favor especial. Se este conteúdo abençoou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Isso não é apenas uma forma de ajudar o canal a crescer, mas também um poderoso ato de evangelismo. Ao fazer isso, você está ajudando a espalhar a preciosa e genuína palavra de Deus, tocando corações que talvez jamais fossem alcançados de outra maneira. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Escreva algo que Deus falou ao seu coração neste vídeo, ou mesmo um testemunho sobre como o Espírito Santo tem agido em sua vida. Seu comentário pode inspirar e edificar outras pessoas que estão lendo. Vamos criar um espaço de comunhão e edificação nos comentários, onde todos possam ser abençoados. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida, encha o seu coração de paz e fortaleça a sua fé. Lembre-se, você é um canal de luz e graça de Deus neste mundo. Que Ele continue guiando seus passos e renovando suas forças a cada dia. Amém.